Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico oftalmologista, criador aqui do canal. E meu objetivo é levar saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis, principalmente para aquelas pessoas que moram no interior, para aquelas pessoas que moram na periferia, não têm acesso a uma boa medicina, uma medicina de qualidade, baseada em evidência. E meu objetivo aqui é hoje, em específico, conversar com aquelas pessoas que têm alta miopia. O que é isso? São aquelas pessoas que usam lente de contato ou aquelas pessoas que usam óculos acima de 4, 5, 6 graus, tá? Então, se você conhece alguém ou se até mesmo você usa, eu peço para que você encaminhe para essa pessoa esse vídeo ou que você fique no vídeo para que você aprenda 3 dicas fundamentais para os pacientes que têm alta miopia. Não vou enrolar muito, a primeira dica é a seguinte: para os pacientes que têm esse tipo de doença e que vêm até mim no meu consultório, minha primeira recomendação é: não faça exercícios, esportes ou trabalhos que demandem alto impacto. Como assim? Esportes como futebol, basquete ou trabalhos como, por exemplo, capinar ou bater uma laje, por exemplo, são trabalhos que podem demandar algum impacto. E nesse sentido, para esse tipo de paciente, quando há um impacto, quer seja ele no esporte ou quer seja ele no trabalho, o olho pode, consequentemente, sofrer. E nesses indivíduos pode haver uma rotura na retina, que é um buraco na retina. Quando abre um buraco nessa camada de células, o oftalmologista tem que rapidamente diagnosticar e rapidamente tratar. Caso contrário, pode ser que essa rotura possa gerar um descolamento de retina, que é aí uma das doenças tão graves, uma das doenças tão temidas por todos nós médicos oftalmologistas e principalmente pelos pacientes míopes. Então, se você joga futebol, luta boxe, faz jiu-jitsu ou no seu trabalho você é submetido a muito trauma, muito esforço, o ideal é que você não faça isso. Entende que é difícil, principalmente para aquelas pessoas que são apaixonadas pelo esporte, e a gente entende também que é difícil principalmente para aquelas pessoas que precisam do trabalho, mas eu queria informar para vocês que vocês estão sim sofrendo um risco muito maior do que os seus colegas de trabalho, os seus colegas de esporte, principalmente pelo fato de vocês serem míopes, tá bom? A segunda dica é atenção com os sintomas de disfotopsia positiva. Ah, doutor, o que é disfotopsia positiva? Eu nunca ouvi isso. Sempre fui ao médico, mas ninguém nunca me falou isso. Então, se você é míope, se você tem um grau muito alto, eu sugiro que você preste atenção nos sintomas do seu dia a dia. Caso você veja sintomas como se alguém estivesse tirando fotos de você com flash e só você veja, você pergunte para alguém, pergunta para outra pessoa e ninguém viu, só você teve a sensação de que tem alguém tirando fotos de você com flash, isso é sinal de que a sua retina possa estar em sofrimento. Por isso, vá imediatamente e procure imediatamente um serviço oftalmológico, porque isso também pode ser um sinal de descolamento de retina. Tá? E por último, a dica mais importante é: se você é um indivíduo míope, mesmo que você esteja enxergando bem com seu óculos, mesmo que a sua lente de contato esteja confortável, esteja te satisfazendo, é importante que você vá consultas regulares, anuais, com o seu médico oftalmologista, para você ser submetido todas as vezes a um exame de mapeamento de retina. Tá? Essa última dica ela é fundamental, porque muitas vezes vocês não têm sintomas como na segunda dica que eu dei, ou muito menos vocês não fazem exercícios ou esportes que induzem trauma, como foi a primeira dica que eu falei. Mas, mesmo assim, mesmo nesses casos, vocês podem ter uma chance maior de descolamento de retina, tá? Vocês podem ter lesões ou partes da retina que são um pouco mais fracas, né? Falando aqui no linguajar mais fácil, e essas partes podem predispor a um descolamento de retina. Então, após essas 3 dicas desse vídeo rápido aí, de 4, 5 minutos, eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês possam compartilhar, já deixa o like aqui no canal e já se inscreve aqui no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e para que o YouTube dissemine essa informação para o máximo de pessoas possíveis.